Saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia de muito calor, mas que teremos ainda mais o nosso coração aquecido, porque aprenderemos mais sobre a palavra de Deus. E nós vamos iniciar uma série na carta de Paulo aos Filipenses. Os irmãos sabem que nós temos a tradição de pregar expositivamente as Escrituras. Nós não fazemos recortes das Escrituras, porque a Escritura ela tem uma sequência lógica do seu início ao fim, do início do Antigo Testamento ao final do Novo Testamento. Então nós expomos texto por texto, livro por livro. Às vezes, quando nós não adentramos as séries, a gente prega algum sermão avulso, mas sempre com a responsabilidade de expor fielmente a palavra de Deus. O que é isso? A palavra, ela só tem um significado. Apesar de hoje em dia, mais do que nunca, nós vemos a palavra sendo utilizada da maneira que muitos querem, ao bel prazer, para os próprios interesses. Nós sabemos que as Escrituras Sagradas, cada texto, cada livro, cada carta tem um significado só. E o texto leva sempre para a mesma pessoa, para Cristo Jesus. Leva sempre para o mesmo significado, para a exaltação de Cristo Jesus. Cristo, ele é o centro da Escritura e não o homem. A exaltação de Cristo é o centro das Sagradas Escrituras. E não é diferente com a carta de Paulo aos Filipenses. Então nós vamos meditar hoje com um caráter um pouco mais introdutório, afinal nós vamos introduzir a carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos também meditar nos 2 primeiros versos, na saudação de Paulo aí. Eu peço a você que abra a tua Bíblia em Filipenses 1 e 2 e tirar também algumas lições que nós aprendemos aqui nesse texto. Filipenses 1, de 1 a 2. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez, clamando ao Senhor que nos dê direção neste momento, para que aprendamos mais acerca da sua palavra. Ó soberano Deus, louvamos a Ti pela oportunidade de cultuá-lo, porque nós o cultuamos de acordo com o que também a Tua palavra nos ensina. Nós adoramos o Teu santo nome, nós confessamos os nossos pecados, nós temos a certeza do Teu perdão. E neste momento, ó Deus, nós iremos ouvir a Tua palavra. A Tua palavra que traz vida, é fiel, é verdadeira. A Tua palavra que nunca muda, nunca passa, é mais atual do que qualquer outra coisa que possa surgir no dia de amanhã. Senhor, nos ensina um pouco mais sobre ela, nos ajuda, ó Deus, a compreendê-la melhor, para que de fato o nosso coração seja mais e mais convertido a Ti, para que possamos ser moldados à imagem de Cristo Salvador, para que conheçamos mais a Ele, para que o amemos mais e para que aprendamos a viver como de fato igreja do Senhor neste mundo, mundo que jaz em trevas, mundo que jaz no maligno, mas mundo este que não pode parar nem suprimir a verdade do Teu Evangelho e aqueles que vivem fielmente para a glória do nome do Senhor. Ensina-nos mais uma vez, nós carecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um homem chamado Charles Dodson, codinome Lewis Carroll, criou um dos maiores contos literários da história, conhecido como Alice no País das Maravilhas. Esse conto é muito conhecido, certamente, de vocês aqui. Afinal, nós temos aí, além dos livros, desenhos, filmes e histórias que são recontadas a partir deste conto. E há um momento na história onde a personagem principal, Alice,
ela se vê num lugar, em uma encruzilhada, onde há vários caminhos, aonde há ali várias placas, e ela fica meio que perdida. Ela não sabe para onde ir, afinal há muitos caminhos à sua frente, há muitos lugares que podem ser seguidos, e ela não sabe exatamente para onde deve ir. Até que então aparece um gato sorridente, o gato Cheshire, o gato risonho. E ele pergunta para Alice: onde é que você quer ir? Ela disse: eu não sei. Aí então ele diz a célebre frase que ficou gravada por muitos e para muitos na história: se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe a direção para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E queridos, podemos pregar esta frase e dizer que nos dias de hoje, nas determinadas áreas e situações da vida, muitos estão como Alice. Muitos não sabem o caminho que deve trilhar, o caminho certo a ser seguido, para onde deve ir. E infelizmente, até mesmo dentro das igrejas, essa se torna uma realidade. As pessoas dizem servir a Deus, dizem estar na igreja, ser igreja, mas estão desnorteadas, perdidos dentro da própria igreja. Por quê? Porque perderam o seu referencial maior, que é a palavra de Deus. E quando não existe o referencial maior, que é a palavra de Deus, não se sabe corretamente para onde ir. Mas quando isso acontece, o que resta para nós é saber que Deus nos dá a oportunidade de retornar e saber o caminho certo que nós devemos seguir, que é a vida conforme a vontade de Deus, centrado na vontade de Cristo Jesus, naquilo que Ele requer de nós nas Sagradas Escrituras. E para isso nós não precisamos de um gato sorridente, para isso nós não precisamos simplesmente de alguém que nos aponte o caminho, só precisamos focar na palavra de Deus e entendê-la como ela deve ser entendida. E que no que se diz respeito à carta de Paulo aos Filipenses, Paulo aqui nesta carta, por exemplo, ele vai mostrar como o evangelho de Deus, como o evangelho de Cristo, ele pode mudar, ele pode guiar, ele pode mover as pessoas a viverem para a glória de Deus, a saber viver como cristãos, como igreja, da maneira correta. Paulo ensina isso aos filipenses, lembra os filipenses e mostra como é importante saber viver pela causa de Cristo Jesus, seguindo o caminho correto. Afinal, Cristo sempre será o caminho, a verdade e a vida. Queridos irmãos, a igreja em Filipos, a qual Paulo endereça essa carta aqui, foi a primeira comunidade de Jesus que Paulo iniciou na Europa ocidental da época. A história de como essa igreja surgiu foi contada lá em Atos 16, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Lá nós vamos ver que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar em algumas regiões da Ásia. E no verso 9, Paulo então nessa luta tem uma visão onde um homem, um varão macedônio, aparece a ele e diz assim, passa a Macedônia e nos ajuda, ou seja, pregue o evangelho para nós. A partir disso aí, Paulo e seus companheiros de viagem, Lucas, Timóteo, concluem que Deus os havia chamado para anunciar o evangelho naquelas regiões. E é então que nós vamos ver que eles chegaram à cidade de Filipos. A cidade de Filipos levava esse nome em homenagem a Filipe II, da Macedônia, que foi o pai de Alexandre o Grande. Ele conquistou essa cidade. E era uma colônia romana, e existia ali algumas características essenciais, porque eles não falavam apenas o grego, mas também falavam o latim. Era uma cidade desenvolvida. Era um lugar também conhecido pelo seu nacionalismo patriótico. Muitos soldados aposentados viviam ali. E num lugar assim, anunciar que havia outro reino maior do que o reino romano, ou outro rei maior do que César, que era Jesus Cristo, certamente não foi uma tarefa fácil. Os irmãos inicialmente encontraram muita perseguição, encontraram muita resistência à pregação do evangelho. Mas os irmãos que ali permaneceram
perseveraram na pregação do evangelho e aos poucos vidas foram sendo transformadas e acrescentadas para Cristo Jesus. Paulo então envia essa carta quando provavelmente estava preso. Lembre-se que Paulo foi preso por pregar o evangelho do Senhor. Existem três possibilidades: ou ele estava preso em Éfeso, ou em Cesareia, ou em Roma. A visão mais tradicional aceita pelos teólogos é que Paulo estava preso em Roma, mais ou menos entre os anos 61 e 62 depois de Cristo, de onde também pode ter escrito outras cartas da prisão, como Gálatas e também Efésios. Os irmãos em Filipos, conforme nós podemos ver aqui na carta em alguns momentos, eles vão por meio de um homem chamado Epafrodito enviar donativos para ajudar Paulo na sua situação de prisão. E a carta de Paulo aos Filipenses torna-se então uma espécie de bilhete de amor, em que Paulo abre o seu coração, transborda a sua alegria, sua gratidão, profundo apreço pela igreja que o estava ajudando e encorajando de forma parceira no seu ministério. Mas além do intuito de agradecer, Paulo envia esta carta para ratificar como eles deveriam continuar prosseguindo e progredindo na vida cristã. E diferente de outras cartas, onde ele aborda assuntos bem específicos, aqui ele vai trazer uma série de aplicações que giram em torno de uma afirmação principal contida na carta. Que afirmação é essa? O texto que nós lemos na liturgia, que fala sobre a humilhação, a encarnação do Messias. Efésios capítulo 2, de 6 a 11. Então Paulo vai pegar essa estrutura, esse poema, essa parte onde ele fala do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez. Ele vai pegar ideias chaves e aplicar à vida cotidiana, à vida cristã dos irmãos. Ele vai pegar ali palavras chaves, vai pegar ensinamentos a partir disso e desenvolver, diluir, para que os irmãos entendam e lembrem-se como é viver a vida cristã em Cristo Jesus. Paulo vai dizer que eles deveriam viver em humildade, em unidade e paz, por meio da busca resoluta de Cristo Jesus e a sua semelhança. Afinal, o que o cristão deve buscar se não parecer com Cristo Jesus, nosso Salvador? Além disso, Paulo os encoraja a perseverar na alegria do Evangelho. Alegria também aqui é um termo-chave, tanto por verbo quanto por substantivo. Aparece mais ou menos umas 17 vezes. Isso para que os irmãos vivessem alegremente a vontade de Deus, expressando confiança na obra dele. E nos dois primeiros versos que nós lemos aqui, temos uma saudação, algo que era muito comum nas cartas da época. E nesta saudação de Paulo, é possível ver quais são as características daqueles que possuem a alegria do Evangelho e que compõem a verdadeira comunidade cristã. Paulo está se dirigindo a uma igreja de pessoas que são servos de Cristo, que vivem para a glória de Cristo. E quais são as características dessas pessoas? É então que nós vamos meditar neste momento sobre esse tema. Características dos que compõem a verdadeira comunidade cristã. Algumas características daqueles que compõem a comunidade cristã verdadeira do Senhor. E é possível ver isso apenas nessa saudação de Paulo. Ele começa assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo. É interessante que os apóstolos, eles não faziam parte como membros de todas as igrejas, tanto que foram plantadas quanto que existiam na época. Mas, de alguma forma, eles eram pastores dessas igrejas, eram parte importante. Então, eles pastoreavam a igreja, como? Enviando pessoas, enviando cartas, muitas vezes visitando os irmãos, porque eles eram as autoridades maiores que existiam na época no que se diz respeito à pregação do evangelho. E os cristãos deveriam perseverar onde? Na doutrina dos apóstolos, daqueles que foram chamados por Cristo, que andaram com Cristo Jesus. E Paulo, então, ele vai dizer aqui que ele, um apóstolo de Cristo, que está enviando essa carta para pastorear a igreja, juntamente com Timóteo. Timóteo era o seu companheiro, ele não era um coautor dessa carta, não vamos dizer isso, mas Timóteo o acompanhava, e provavelmente você vai ver durante a carta que Timóteo era conhecido dos filipenses, era alguém importante, amado, querido para os filipenses. Então Paulo diz assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo.
Eu quero chamar a tua atenção para o seguinte: a palavra grega aqui, doulos, tem uma conotação de escravo. Quando a gente fala de servo, vem naturalmente à nossa mente a questão da serviência, né? Alguém que serve com aptidão, mas também com boa vontade, com desejo pessoal. Não, aqui é a ideia de ser escravo. Ser alguém pertencente. Alguém que está em espécies de algemas. Naquela época, ser escravo não era algo tão pejorativo. Quando a gente fala de escravo na nossa realidade, é algo pejorativo, é algo complicado. Até porque a nossa ideia de escravo é totalmente diferente dos escravos, alguns dos escravos da época. Mas naquele tempo, os escravos, eles eram criados, por exemplo, dentro de casa, eram formados em várias ciências, auxiliavam os seus donos em suas casas, tinham coparticipação um pouco mais presente dentro da família. Só que é certo que a situação de escravo não era totalmente confortável para praticamente ninguém. Afinal, você não pertence unicamente a si mesmo. Os gregos, por exemplo, falavam dos escravos como ferramentas pensantes. Como um arado, um martelo versátil que executava várias tarefas, mas um ser animado, diferente de algo inanimado. Os escravos, por exemplo, tinham que se submeter às preferências, opiniões, conveniências, horários dos seus donos, dentre outras coisas. Aí eu te pergunto, como é que alguém pode chegar e dizer assim: eu e meu companheiro Timóteo sou escravo de Cristo Jesus? Como alguém entende que a sua situação é essa? E o que Paulo está fazendo? Ele está se apresentando como homens que têm a verdadeira liberdade por serem escravos de um Senhor perfeito, que é Cristo Jesus, o Salvador. Durante a exposição da carta, irmãos, você vai ver que Paulo dá razões para entender que há felicidade em ser escravo de Cristo Jesus, em viver conforme a vontade de Cristo Jesus, em ser levado e conduzido por Cristo Jesus. Você vai ver que ele vai exaltar a Cristo como o único que vale a pena pregar, como o único mestre que deve ser honrado, como a única fonte da felicidade verdadeira, independente de qualquer situação. Veja que Paulo, por 3 vezes nesses 2 versículos aqui, ele cita Cristo Jesus. Ele se refere como servo de Cristo Jesus, aos santos de Cristo Jesus, aqueles que só têm paz em Cristo Jesus. O que ele está fazendo? Ele está desvendando o mistério da alegria de pessoas que são escravas de Cristo e que podem experimentar a verdadeira essência na vida nesta situação. Um dos pais da igreja, chamado João Crisóstomos, disse certa vez que aquele que é escravo de Cristo é verdadeiramente livre. Livre de tudo, livre do pecado, livre de toda imposição maligna, livre deste mundo, livre de todas as coisas. Agora eu quero dizer a você que isso é importante, porque a neutralidade é um mito. A neutralidade é um mito. A liberdade é um mito. Você pode dizer assim: pastor, você está equivocado. Por quê? Porque agora eu não tenho algemas nas minhas mãos. Eu entrei na igreja porque eu quis, eu saio da igreja porque eu quero, eu vou para minha casa, eu entro, eu saio a hora que eu quero. Eu faço as minhas coisas durante a semana, eu vivo normalmente sem ninguém estar me dizendo o que eu tenho que fazer ou não. Mas, queridos, isso é só o superficial. Porque a Bíblia diz que o homem, ele tem que ser cativado sempre por algo. A Bíblia diz: se você não está debaixo do domínio de Cristo, se você não vive pela vontade de Cristo, se você não é um escravo de Cristo, você é escravo da carne. Você é escravo do pecado. Você é escravo do mundo. Você é escravo do diabo. Você é escravo de vontades que vão te conduzir sempre para longe de Deus.
A própria Bíblia diz que o homem natural, ele não cogita das coisas de Deus. E quando nós pensamos ser livres, na verdade a gente tem que entender que o que de fato vai mostrar a nossa situação é como o nosso espírito, o nosso interior, o nosso ser está sendo moldado. Se é moldada a imagem de Cristo, então nós temos a liberdade em sermos escravos dele. Mas se não, somos escravos daquilo que não agrada a Deus. Muitas vezes as pessoas dizem o seguinte: eu sou livre para pensar o que eu quiser e ter a opinião que eu quiser. Mas é verdade que os formadores de opiniões hoje, eles muitas vezes mostram os ideais idólatras dos seus corações, que na maioria das vezes estão contra a vontade de Deus. Eu sou livre para acreditar em qualquer coisa que satisfaça a minha alma. Mas quando se acredita em algo maior que não é Cristo Jesus, está se acreditando em algo longe da vontade de Deus. Eu sou livre para submeter o meu próprio corpo às minhas regras, à minha vontade, ao que eu faço. Mas essa frase sempre vem carregada de libertinagem, de prazeres carnais, de coisas que são também contra a vontade de Deus. Meu corpo, minhas regras, mas muitas vezes contra a vontade de Deus. Eu sou livre para matar uma criança que está no ventre ou não. Meu corpo, minhas regras, está sendo gerado dentro de mim. Eu que escolho se deve viver ou não. Eu que determino se é uma vida que vale a pena ou não. Mas a gente sabe que aborto nada mais é do que assassinato. Veja, o mito da vontade própria e da neutralidade sempre vai culminar no pecado. Ou seja, a liberdade que muitos pregam hoje é uma mera ilusão. E diante disso, de quem você quer ser escravo? De quem você é escravo? Quem vai levar a tua vida cativa? Eu posso dizer para você que não há nada melhor do que ser escravo de Cristo Jesus. Viver de acordo com a vontade de Cristo Jesus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ser conduzido por Cristo não vai nos levar a senzalas. Ser conduzido por Cristo não vai nos levar à humilhação, mas vai nos conduzir para a glória eterna. Então Paulo se coloca como servo, como escravo de Cristo Jesus. E aqueles que compõem uma igreja verdadeira, esses são servos de Cristo Jesus. Mas Paulo também diz o seguinte, que essa carta é endereçada a todos os santos em Cristo Jesus. Observe que Paulo não fala a todos em Filipos de forma generalizada. Ele poderia escrever essa carta e dizer assim, ó, a todo mundo que pegar nessa carta, graça e paz a vós outros. A todos que habitam na cidade de Filipos, graça e paz a vós outros. Não, ele especifica a todos os santos. Esta era a palavra mais comum para designar um cristão no Novo Testamento. Mais até mesmo do que a palavra cristão, aparece poucas vezes. Mas como é que os santos, os crentes eram determinados? Como santos. E não se trata aqui de uma forma de pessoas que foram canonizadas, mas pessoas que foram eleitas e amadas por Ele, chamadas pelo Evangelho, transformados pelo Espírito Santo de Deus, para fazer parte da família de Deus por meio da obra de Jesus Cristo. A palavra grega aqui é uma transliteração da palavra hebraica kadosh, que significa santo. Essa palavra era comumente usada para se referir ao caráter e à essência de Deus. A mentalidade hebraica entendia que Deus, nesse aspecto, era alguém que era diferente, era destoante, era parte de outras coisas. Alguém separado demais, alguém incorruptível, alguém que está totalmente contrário àquilo que é comum a este mundo. E veja que por causa de Deus, a nação de Israel também é chamada de uma nação santa, de uma nação separada, de um povo peculiar de Deus. E agora aqueles que vêm por meio de Cristo também são inseridos como santos em Deus. Aqueles que refletem o caráter de Deus, aqueles que são chamados a viver como o Senhor. Alguém disse certa vez que Paulo não está aqui preocupado se os cristãos são por natureza ou não deste mundo, mas como eles são aos olhos de Deus. Politicamente eles eram filipenses,
E isso não era uma honra tão grande, mas a honra maior que tinham era saber que eram santos no Senhor Deus que os chamou. Santo significa ser separado. Aí eu pergunto, você é alguém santo? Você é alguém separado? Veja que Paulo não está endereçando essa carta a qualquer pessoa. Qualquer pessoa não pode pegar essa carta aqui. Apesar da palavra de Deus ser para todos e transformar a vida daqueles que ele tem planos, mas nem todo mundo que lê aqui santo pode tomar para si os ensinamentos dessa carta. Por quê? Porque é algo específico. E eu pergunto, você é alguém santo? Você é alguém que reflete o caráter de Cristo? Você é alguém separado deste mundo? Você é alguém que reflete o caráter de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã? Veja, nós estamos vivendo em um tempo onde não se há mais distinção entre sagrado e profano. Onde não há mais distinção entre pertencer a Deus e pertencer ao mundo. O mundo adentrou dentro da igreja e a igreja começou a abraçar o mundo. Não existe mais separação, promiscuidade, coisas horríveis. Pessoas se fazendo de Deus e se colocando no púlpito e muitos outros idolatrando essas pessoas. A casa de Deus virou mercado. A casa de Deus virou um lugar de trocas, de favores entre Deus e os homens, somente isso. Um lugar de barganha, um lugar de magia branca, onde se acredita que Deus vai satisfazer a vontade do homem, e isso é que é o evangelho. Mas biblicamente a gente vai ver que santos são pessoas diferentes deste mundo. E como é que está a tua vida? Como é que está essa igreja? Será que as pessoas lá fora podem olhar para a gente e dizer assim, nós somos santos? Nós somos separados? Nós somos diferentes? Nós refletimos o caráter desse Deus? Porque apesar de muitos quererem fazer com Deus o que bem vem ao seu coração, todo mundo sabe que Deus é santo. E que a sua santidade é incorruptível. Nós refletimos essa santidade. Mas eu quero dizer para você que Paulo, ele refere todas essas palavras aos santos. E é assim que nós devemos ser. É assim que nós devemos prosseguir. É assim que nós devemos refletir Cristo Jesus na nossa vida, como alguém santos. Do contrário, queridos, essa carta ainda não se refere à nossa vida. Precisamos entender isso. Porém, Paulo também diz o seguinte, que ele fala aos líderes, aos bispos e diáconos em Filipos. Ele fala aos liderados, mas também à liderança. E o que é que significa que, quando Paulo fala de bispos, os episcopos, significa aquele que supervisiona. No Novo Testamento, essa ideia aqui da palavra grega é sinônimo da palavra presbíteros. E o que eram os presbíteros? Eram bispos que lideravam as igrejas, que pregavam o santo evangelho, que supervisionavam, que protegiam a vida espiritual dos crentes. A ideia de pastor, de presbítero, de bispo, é tudo correlato, não era um título. Porque hoje existe o equívoco de se colocar um bispo na frente da igreja. Sabe, essa ideia é estranha no Novo Testamento. O que você vê hoje, está lá ungido de Deus na frente, né? O homem mais santo. Aí, pastor não serve mais, é o bispo, depois o apóstolo, depois o pai apóstolo, depois o patriarca, depois o arcanjo, depois um que ninguém nem sabe nem mais o nome, porque ele é tão transcendente, tão santo que não se sabe mais. Essa ideia de uma pessoa dominando a igreja, como palavra última da igreja, não existia no Novo Testamento. Isso começou lá depois do 2º século, principalmente com vertentes cristãs surgindo. E depois a gente sabe no que isso combinou, né? A pessoa do papado. Mas existia a ideia de que homens de Deus, homens experimentados, que podiam pregar o evangelho, esses seriam bispos, pastores. Quem é que pastoreia a nossa igreja? Não é o pastor Pedro só, é o conselho da igreja. É o conselho formado pelo pastor Pedro, pelo presbítero Alberto, pelos presbíteros da aliança. Então nós pastoreamos a igreja, todos são pastores, todos são bispos. Não existe uma figura central. Você vê isso nas igrejas aí fora, mas isso não é bíblico.
O único que é o centro da igreja é Jesus Cristo. O único que é o sacerdote principal é Jesus Cristo. E Paulo fala a esses irmãos que eram ali fiéis à igreja, estavam pastoreando a igreja. Mas também fala aos diáconos. Diáconos eram aqueles que cuidavam especialmente dos necessitados, que não tirava a responsabilidade de pregar o evangelho. Lembre-se que Estevão era diácono e pregava o evangelho. Esse ministério foi instituído para atender às demandas da igreja primitiva, assistência aos santos. Então, quanto ao ministério do bispo, do pastoreio e também dos diáconos, era eles que compunham a ideia da liderança da igreja. Sendo assim, queridos, nós temos aqui já um outro ensinamento claro para nós. A igreja de Cristo, ela não pode ser negligenciada no que se diz respeito à sua organização. Sabe, existem muitas pessoas que são anti-liderança dentro da igreja. São pessoas que dizem assim, a igreja tem que ser do meu jeito, a minha forma, eu não concordo com certo tipo de igreja. Mas o modelo está na Bíblia. E se a Bíblia está dizendo que a igreja tem bispos e diáconos, a gente tem que entender que uma igreja séria é comandada desta maneira também. Ela é pastoreada dessa maneira, com esses homens. Então isso tem que ficar claro para nós. No verso 2, Paulo então dá uma saudação, que é a recompensa daqueles que são de fato servos, chamados por Cristo Jesus. E qual é? Graça e paz. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. No período greco-romano, as cartas começavam com a base tripla: o escritor, o destinatário e as saudações. Paulo emprega aqui uma das suas saudações padrões, desta mesma maneira. Só que ele sempre acrescenta graça e paz. Por quê? Nas cartas romanas, a saudação comum era graça. Graça a vocês. Paulo adapta então essa ideia de graça e acrescenta o quê? Paz. O que ele está fazendo com isso? Muitos estudiosos consideram que Paulo está se referindo ao que o próprio Deus fez por cada um que recebeu essas cartas. A graça de Deus, a compaixão de Deus, mas também a paz que temos agora em Cristo Jesus. Lembre-se que os judeus se referiam uns aos outros como Shalom. Shalom, paz a vocês. E Paulo acrescenta o Shalom nas suas cartas, para mostrar o que nós temos agora em Cristo Jesus. Benevolência extraordinária, graça, paz, compaixão e misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e também do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez ele cita Cristo. Queridos, eu já estou encerrando nessa introdução, mas temos aqui mais aplicações. Eu quero dirigir a palavra a você que talvez também tenha dúvidas sobre a questão de estar numa igreja ou não, de se tornar desigrejado, de ser alguém antissistema eclesiástico, né? Eu sirvo a Deus da minha maneira. Lembra lá? A falsa sensação da liberdade. Eu vou servir a Deus à minha vontade, do meu jeito, está tudo bem. Não. O que eu quero dizer para você é que o modelo de igreja, que é esses que nós temos no Novo Testamento, não experimentaram o movimento desigrejados. Há alguns loucos aí que dizem que até são pais dos desigrejados, né? Incitam as pessoas a isso, a não querer igreja, a não amar igreja, a não viver em comunhão. E é compreensível que muitas pessoas ficam perdidas, porque o que nós temos hoje como referencial de igreja não é referencial nenhum. Principalmente essas que estão mais em evidência. Mas eu quero dizer para você que a igreja do primeiro século era uma igreja que tinha uma base bem estruturada. Uma congregação que tinha os seus frequentantes, que eram ativos nelas, que amavam o Senhor, que pregavam o Senhor Jesus Cristo, mas que tinha também uma estrutura organizacional, formada de servos, de santos, de pastores, de diáconos. E Paulo ele escreve a igrejas, queridos, então lembrem-se disso. Muitos rompem hoje em dia com essa hierarquia de igreja, com a instituição, porque a instituição está falida, a instituição não presta mais. Sim, presta. A igreja foi algo que o Senhor instituiu. Esse modelo de igreja foi algo que veio do coração de Deus.
Mas aí eis o X da questão. O que é que você tem que fazer? Sempre estar numa igreja bíblica. Sempre estar numa igreja que preze pela pregação da palavra de Deus, da comunhão de santos. E veja, santos, quando nós falamos de santos no nosso meio, não são pessoas perfeitas. São pessoas imperfeitas que estão sendo moldadas ao caráter de Cristo. Nós estamos aprendendo desde a exposição da carta de Pedro que a comunhão santifica uns aos outros. Comunhão não é só para dar abraço. Ou naqueles momentos de culto, né, que muitos dizem assim, abraça seu irmão, aí vai todo mundo lá com um sorriso amarelo, né? Vamos lá abraçar o irmão com a música tal, mas não é isso que é comunhão, mas é você viver exortando, amando, cuidando, se importando uns com os outros, é estar debaixo de uma liderança sadia, na pregação fiel do evangelho, é amar vir-se à casa de Deus de maneira comunitária, para adorar ao Senhor no dia do Senhor, no dia de domingo, porque isso é bíblico, irmãos. Então não caia nessa tentação, não aceite isso. E se alguém tiver dúvida sobre viver ou não na igreja, diga, a igreja é uma instituição bíblica. Mas o que é que cabe a nós? Estar numa igreja formada de servos, de santos, bem estruturado, conforme as Sagradas Escrituras, onde Cristo Jesus é o centro. E aí então, que a gente entende que nós não vamos ficar mais como Alice no País das Maravilhas. Para onde é que eu vou? Qual caminho eu devo tomar? Qual igreja eu devo ir? Qual que eu devo seguir? E aí nós não vamos ver um gatinho sorridente, às vezes misterioso, dizendo assim, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Mas nós vamos ver a palavra de Deus, bem específica, dizendo, ó, o caminho é esse aqui. O caminho é exatamente esse. Cristo, a palavra, a verdade de Deus é o caminho. E é isso também que nós vamos aprender mais no decorrer da carta, da exposição da carta aos Filipenses. Mas o que deve ficar claro para nós em última instância? Que tudo isso só foi possível porque Jesus pagou um alto preço. Nós não podemos negligenciar a igreja porque um alto preço foi pago por ela. A igreja de Cristo, ela foi comprada com um precioso sangue. E é hoje, no poder do Espírito Santo de Deus, na obra de Cristo, que nós declaramos que somos povo de Deus, que somos santos em Deus, e que vamos viver assim unidos, cantando, até que o Senhor retorne. Então vamos cantar esta verdade. Eu convido você a se colocar de pé. Vamos cantar este cântico bastante conhecido, Alto Preço. Está aí na sua ordem de